Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Melhor Componente, e te convido a acompanhar comigo o nosso objeto de conhecimento. Temos então aí a aula de número 2, objeto de conhecimento, os reinos germânicos e a formação do mundo medieval. Detalhamento, os francos, o Império Carolíngio e o nascimento do Ocidente medieval. Ficaram curiosos? Então acompanhe a nossa aula. Olá, meus queridos! Então vamos trabalhar um assunto interessantíssimo, que é exatamente falar aí sobre um povo então ligado, a essas invasões bárbaras lá no seio então do Império Romano do Ocidente. Então nós vamos trabalhar aqui um pouco sobre o reino dos francos. Acompanhem comigo. Olha só, nós temos então aí os antecedentes, tá? Do reino então dos francos. Então, do século I ao século V, os germanos mantiveram contatos frequentes e muitas vezes pacíficos. Ou seja, eles adentraram ali as fronteiras do Império Romano, tá certo? Mesmo porque este Império Romano em crise não tinha um número, muito importante ali de escravos que faziam as fronteiras, a defesa das fronteiras do Império. Ou seja, a partir então do século I ao século V, eles vão então pegando essa mão de obra então aí ligada aos germanos, tá certo? Por isso que o texto diz: mantiveram contatos frequentes e muitas vezes pacíficos. Tá certo? Então, nós temos a presença crescente de germanos no Império Romano do Ocidente. Devia-se mais às migrações do que às invasões. Lembrando aí que eles vão, então, participar também ali ativamente como soldados para fazer, de certa forma, as defesas de um Império Romano em crise, tá? Boa parte, então, dos germanos entrou no Império Romano, olha, como soldados ou camponeses, já que também faziam esse trabalho então ligado à terra. Então, em crise, o Império Romano abriu seu exército aos germanos. No século IV, uma parcela considerável do exército já era constituída por esse povo. A desagregação, então, do Império Romano do Ocidente no século V possibilitou a formação de diversos reinos germânicos na Europa e, claro, um deles foi aí o Reino Franco. Por isso, então, a gente começa aí a estudar, tá certo? Mais aí esmiuçado essa parte, então, aí desse reino ligado, então, aí ao reino dos francos. E lembra, foram várias hordes bárbaras que adentraram, então, aí as fronteiras do Império Romano. Escolhe aí o teu bárbaro preferido: ostrogodos, visigodos, hunos. E, claro, nós temos, então, aqui, não é mesmo? Essa onda de invasão aí ligada, então, a esses povos, então, francos, tá certo? Então, vamos observar aí os francos, tá? Atravessaram o rio Reno e usaram o poder das armas. Os francos estabeleceram-se na Gália, trazendo com eles suas crenças e seus hábitos guerreiros, sua cultura. Estabelecidos, então, como federados no norte da Gália, a atual, então, aí o quê, França. Desde fins do século IV, os francos sempre defenderam sua permanência nessa região e lutaram contra outros povos que tentaram invadir, então, aí o Império Romano. E lembra novamente, eles fizeram num primeiro momento o quê? Uma entrada pacífica. Por quê? Porque precisavam, então, dessa mão de obra lá para o exército, para defender as fronteiras, já que este império em crise não tinha um número suficiente, então, de escravos que faziam as defesas, então, do vasto Império Romano do Ocidente. Então, exatamente por isso, entra, então, esta mão de obra, num primeiro momento, claro, pacífico. Mas depois nós vamos ver que várias hordes bárbaras adentram, então, as fronteiras do Império, e aí nós vamos ver que, inclusive, alguns povos, como esse, os francos, eles vão, então, fazer essa defesa
defesa, então, deste Império Romano do Ocidente. Acompanhemos, então, olha só, foram, então, aí, de fato, primeiros germânicos a se converter também aí ao catolicismo romano em fins do século V. E vamos começar, então, aí a trabalhar, né, o primeiro aí rei, tá certo? Ligado, então, a esse povo aí, ligado, então, aos francos, tá certo? Então, temos aí, vocês têm uma imagem, inclusive, do batismo de Clovis, que era, então, aí o primeiro rei dos povos francos, tá certo? Então, ó, Clovis foi o primeiro rei dos francos, reinou de 481 a 511. Clovis pertencia à dinastia merovingia, por descender de seu avô, né, que era chamado então aí de Meroveu, tá certo? Uma vez exercendo o poder, Clovis estabeleceu a capital então aí de seu reino em Lutécia, cidade então que deu origem muito tempo depois aí à cidade então francesa, né, aí a Paris, cidade então aí francesa. Então percebam aí a importância também, né, dessa região ali da Gália, dessa região aí da Lutécia. Por quê? Porque nós vamos ver então essa formação aí primeira, né, ligada então a esses povos francos, aonde Clovis, guarda aí na tua memória, foi então o primeiro rei aí do reino dos francos. Acompanhemos, olha só, então à frente de seus guerreiros, conquistou terras dos burgúndios e dos visigodos, outros dois povos bárbaros também, tá certo? Esses povos tiveram seus bens saqueados e o produto desses saques foi dividido entre os guerreiros francos. E aí nós vamos ver então que o Clovis casou-se então com Clotilde, uma cristã pertencente ao reino dos burgúndios, conquistando assim um reino aliado por casamento, diminuindo então a resistência burgúndia ao domínio franco. Então, observa aí também que a gente vai ver, né, casamentos ali para salvaguardar, de certa forma, reinos, para unir terras, para reunir também o quê? Povos, tá certo? Então, Clovis casou-se aí com Clotilde e, ao mesmo tempo que isto também vai fazer o quê? Né? Vai ajudar, então, esse Clovis a se converter ao cristianismo, já que sua esposa, ela era aí ligada, então, né? Ela já fazia aí né, toda essa parte, então, do cristianismo, já, né, pertencia, então, a um povo que já tinha aí, né, feito, então, essa conversão, tá? Depois, o reino franco começou, então, o seu processo de expansão, buscava, assim, novas terras, novos guerreiros e novas alianças. Clovis se converteu ao cristianismo em 496, tá certo? E, claro, a partir então desta data, em 496, iniciou aí um processo de expansão territorial dos francos pela região da Gália, consolidando o poder dos francos por meio, então, da distribuição de terras ao clero e à aristocracia. E aí é um ponto interessante que eu preciso trabalhar com vocês. A partir do momento que a gente tem, então, essa expansão, né, da fé católica, ela vem também através do reino dos francos, tá certo? A partir do momento em que Clovis se converte, então, a esse cristianismo. E em cada localidade que ele conquistar, ele já vai também fazer o quê? A expansão, então, da fé católica. E aí vocês começam, então, a compreender, tá certo? Por que, então, no início e depois toda a Idade Média, nós temos, então, o quê? Né? Esta Igreja Católica predominando, então, né, deixando ali todo o seu legado, fazendo ali, né, dominando, então, ali toda a Idade Média, tá certo? Continuemos, então, é importante ressaltar que o sucesso expansionista dos francos contou com a sua habilidade para a guerra e a aliança do rei franco com a igreja cristã, principalmente aí após a conversão do rei ao cristianismo. Então, nós temos, após a morte de Clovis, o reino dos francos foi dividido entre seus filhos. Isso fez com que o reino caísse numa espécie de rivalidades e disputas. Em 628, no reinado de Dagoberto I, ficou determinado que os reis francos deveriam ter um único sucessor. O governo pós-Dagoberto
ficou conhecido como reis indolentes, porque não se responsabilizavam pela administração do reino. Gastavam mais tempo com festas, passeios, torneios de esgrima e de caçada. Então, por quê? Porque os reis ali, eles vão pertencer, de certa forma, ao quê, né? A uma classe social, muito ali ligada, então, a quem comanda. Por isso que a gente chama, então, de certa forma, ali é uma nobreza. Por isso, então, faziam, né, essas disputas, tá certo? Aonde várias pessoas nobres se encontram e vão fazer, então, disputas de esgrima e etc. Que era, assim, durante esse período de início de Idade Média, né, que a gente chama também de Alta Idade Média, nós vamos ver que isso era muito normal entre as elites, tá certo? Fazer, então, disputas, torneios. Então, percebe que eles vão dar muito mais valor a essas disputas do que, teoricamente, fazer, então, a administração do reino. Por isso, então, o nome, reis indolentes. Continuemos, então, esses reis indolentes, né, durante o século VIII, houve problemas internos e a dinastia merovingia se enfraqueceu. E o poder passou a ser exercido pelos majordomos. Que eram quem, professor, esses majordomos? Os mordomos do palácio. Cargo principal, então, da corte do Reino Franco. Dentre os majordomos destacam-se aí o Carlos Martel e o seu filho, o Pepino o Breve, tá certo? E o nome, inclusive, o Pepino o Breve, era porque ele era uma pessoa de baixa estatura. Mas são dois reis importantes desse período, tá certo? Então, aí desse reinado dos reis indolentes. São eles que vão ali tendo, né, cargos, altos cargos, então, dentro do reino dos merovíngios, eles vão, então, aí sim, começar a pensar na administração, tá certo? Então, deste reino. Continuemos, vamos falar então agora sobre o governo do Carlos Martel. Carlos Martel, juntamente então com seus guerreiros, conseguiu barrar o avanço dos muçulmanos em 732. Nesta data de 732, Carlos Martel derrotou os muçulmanos na Batalha de Poitiers, ganhando assim o prestígio como um verdadeiro salvador da cristandade. E aí vocês imaginem comigo, se nós estamos tendo ali, né, o avanço dos muçulmanos, dos povos islâmicos, para essas regiões ali que antes, né, eram ali próximos então ao Império Romano, precisa então barrar essa entrada. Exatamente por isso, essa Batalha de Poitiers, ela vai ser importante. Por quê? Porque eu agora, convertido ao cristianismo, eu vou barrar, então, essa entrada desses povos, tá certo? Ligados, então, a esse mundo islâmico. Por isso que essa batalha, ela é bem interessante e importante, inclusive, tá certo? Para a expansão, então, do reino dos francos e, claro, para deter, então, o avanço muçulmano no Ocidente. Continuemos. Carlos Martel, então, morreu em 741. Seu corpo foi sepultado na Basílica de Saint-Denis, em Paris. Olha aí a importância também, não é mesmo? Dessa união, então, desse povo franco, então, com a cristandade, tá certo? Então, com a morte aí do Carlos Martel, seu filho, Pepino, né, o Breve, ele deu um golpe, pois aprisionou o legítimo herdeiro do trono franco, o Childerico III, em 751 e proclamou-se rei dos francos. Com isso, a dinastia merovingia chegou ao fim e se inicia uma nova dinastia chamada, então, de dinastia carolíngia, tá certo? Então, olha só, interessado, então, no poderio militar dos francos, o Papa Zacarias reconheceu Pepino Breve como rei e, em troca, pediu apoio militar contra os bizantinos e os lombardos que tinham atacado a Península Itálica e ameaçavam, então, tomar a sede do papado em Roma. Pepino Breve e seus guerreiros lutaram e venceram os lombardos e bizantinos e, em 756, doaram à igreja parte das terras conquistadas, então, aí, desse outro povo bárbaro que era, então, o quê? Os lombardos. Então, a doação que originou aí o patrimônio de São Pedro, tá certo? Ou o chamado Estados da Igreja, que é hoje, então, conhecido como o Vaticano, tá? Pepino, então, o Breve, consolidou o Pacto Franco-Papal,
com a morte, então, de Pepino, seu filho o sucedeu ao trono. Temos aí, então, assim, né, o governo do majestoso, que é, então, aí o Carlos Magno. Inclusive, o nome Carlos Magno é aquele que vai dar o nome principal a uma nova dinastia, que é, então, o quê? A dinastia carolíngia. Por isso, Carlos Magno, né, o nome em si, ele dá, então, esse nome, essa nova dinastia. Por quê? Porque o governo dele também foi importante para a expansão territorial, consolidação, então, aí do reino, então, aí dos francos, agora ligada a essa nova dinastia, que é, então, a dinastia carolíngia. Acompanhem, olha só. Nós temos, então, Carlos Magno, ele era filho de Pepino, o Breve, chegou ao poder em 768, continuou a obra do pai. Ele derrotou definitivamente os lombardos e confirmou a doação das terras ao papado. Como monarca guerreiro, Carlos Magno deu continuidade à expansão carolíngia, conquistou, então, territórios no rio Elba, ao leste, no norte, então, da Península Itálica, ocupado pelos lombardos, povos bárbaros que haviam se estabelecido ali, então, no século VII. Então, perceba a importância, tá certo, dessa expansão, então, a partir ali do início, então, do governo de Carlos Magno. Temos, então, agora trago para vocês, estabelecidos ali, então, no século VI. Perdão, tá? Então, os povos ali, a Península Itália, então, ocupada pelos lombardos, povos bárbaros que haviam ali se estabelecido no século VI. Então, acompanhe comigo agora, nós temos aqui, olha uma imagem que eu trago para vocês, que é, então, aí quem? O próprio Carlos Magno, todo poderoso, majestoso, porque ele vai fazer a expansão, então, tá certo? Dessa parte aqui do Império, agora ligado aos carolíngios, lembra lá que é por causa do nome dele, é a mesma dinastia, então, ali ligada aos francos, só que com um novo nome, ok? Que é o governo, então, do Carlos Magno. Observe também aí que nós temos um mapa aonde vocês podem ver como é que vai se dar, então, né, a extensão territorial ligado ao reino dos francos, tá certo? Todo em verdinho ali. E a gente vê, então, nessa parte mais ali ligada, então, ali para o vermelho, tá certo? As expansões, então, desse império que nós vamos ver aí ligado, então, à dinastia carolíngia. Percebam, então, que eles vão tomar uma boa parcela, então, de terras da Europa. Continuemos. Vamos falar agora sobre o nascimento do Ocidente medieval. Carlos Magno fortaleceu a unidade política do Reino Franco, cristianizando os povos recém-conquistados e colocando-se como, então, defensor do papado. Lembra, então, que nós temos essa união desse reino, né, juntamente aí com a Igreja Católica. No Natal, então, de 800, ele foi coroado pelo Papa Leão III como imperador dos romanos, título que não era utilizado desde a queda do último imperador romano, o Rômulo Augusto, em 476. A coroação, então, do Carlos Magno deu origem ao Sacro Império Romano Germânico, que existiu formalmente até 1806. Carlos Magno, então, teve 3 filhos, Luís, aí o Piedoso, Carlos, o Calvo e Lotário. Então, perceba aí, tá certo? Essa importância, então, dessa formação, né, do Sacro Império Romano Germânico. E, na verdade, o que o Carlos Magno ele queria? Ele sonhava em ter o quê? Tá certo? Uma extensão territorial tão grande quanto aquele Império Romano do Ocidente. Tá certo? Só que ele vai ter ali uma boa parcela, mas ele não vai conseguir a totalidade que era, então, ali o Império Romano da Antiguidade, tá certo? Então, olha só, continuemos, nós temos, tá? Então, aqui, uma outra imagem que eu trago para vocês, que é exatamente, então, esse Natal de 800, aonde, né, o Carlos Magno, ele será o quê? Coroado, então, aí, oficialmente, então, pela igreja, tá certo? Olha aí uma imagem, é uma iluminura medieval
né, que trata então aí dessa coroação importante então aí ligada ao Império Carolíngio. Continuemos. Para a administração das terras do Império Carolíngio, Carlos Magno dividiu em províncias e entregou a administração a duques, marqueses e condes, pessoas nobres escolhidas entre os homens de sua inteira confiança. Nessa hierarquia, os duques eram mais próximos do rei e os que recebiam as maiores porções de terras. Os ducados, os marqueses, administravam as marcas, geralmente locais onde existiam conflitos e as terras ficavam próximas às fronteiras. Os condes administravam territórios menores. Todos, duque, marqueses e condes, tinham o direito de cobrar impostos e deviam, então, cumprir as ordens do rei. Carlos Magno usava também, né, do trabalho, então, aí, dos missi-dominícios, que eram, então, enviados do Senhor. Esses eram funcionários reais que iam periodicamente aos ducados, às marcas e condados para fiscalizá-los e informarem, né, a situação ao rei. Ou seja, eles eram pessoas ali, os missi-dominícios, que iriam falar tudo para o Carlos Magno, tá certo? Como se fizesse, então, relatórios falando ali quem estava realmente dando todo, né, ali os tesouros para o rei, entregando os impostos. Então, ele sabia, de certa forma, tentava saber tudo aquilo que acontecia, então, no reino dele. Vamos, então, olha aí, vocês têm, então, na tela de vocês, essa parte interessante, que é o quê? Né? A gente tem aí a extensão, então, aqui do Império Romano, o Sacro Império Romano. Então, perceba, olha só, a grande extensão territorial que nós vamos ver. Então, olha só, tá certo? Em diversas direções nós temos, então, aí então, a extensão territorial na qual chega, tá? Esse Sacro Império Romano Germânico. Então, grande extensão territorial, inclusive pegando ali a botinha, onde hoje é a Itália, onde fica, inclusive, o Vaticano, tá certo? Vamos falar, então, agora sobre o Renascimento Carolíngio. Lembra lá, né, essa parte, então, do Império Carolíngio, ele é importante, por quê? Porque nós vamos ter o Renascimento, então, aí, carolíngio. Temos, então, na imagem, na tela de vocês, o quê, né? Os monges copistas, então, ali, né, o poder dessa educação, porque se tem uma coisa que o Império Carolíngio vai fazer, é exatamente aí dar um valor a mais, tá certo? Na educação, principalmente ligado, né, à educação da nobreza, tá? Então, houve o aumento da produção agrícola, aumento da atividade, então, mercantil, houve incentivo e o desenvolvimento de atividades educacionais e culturais, como o estabelecimento de escola para filhos de nobres, conhecidas, então, como escolas palatinas. Os nobres eram preparados para assumir a administração do reino. Então, lembra que a educação era para quem? Para filho dos nobres. É assim que começa. As escolas palatinas, quem é que mora ali no palácio? É a corte, então, do rei. Então, exatamente por isso, pegar, então, as crianças e aí fazer com que a educação, eles sejam educados para futuramente ali fazer, então, a administração, então, desse reino. Por isso é importante essa parte educacional. Continuemos. Nas escolas palatinas, aprendia-se latim, língua, então, aí dos documentos oficiais, religião, claro, expansão aí da igreja, né, da fé católica, gramática, aritmética, música e geometria. Houve crescimento de atividades intelectuais nos mosteiros, tá? Que eram aí os monastérios, lembra? Os monges copistas são aqueles que fazem, né, as transcrições das obras lá da antiguidade para esse início, então, de alta Idade Média. Por isso é importante, né, essa parte, então, aí do trabalho dos monges copistas. Olha só, Bento de Núrcia deu origem à Ordem de São Bento, ou à Ordem Beneditina. Bento de Núrcia escreveu as regras de São Bento, tá? Um conjunto de regras rígidas que regulavam a vida dos monges dentro dos monastérios. Essa regra, ela serviu de modelo para outras ordens de monges fundadas posteriormente.
O clima do Renascimento carolíngio foi favorável para a atuação, então, desses monges copistas. Os monges copistas, eles faziam cópias de livros da cultura greco-romana e, por isso, ficavam conhecidos como monges copistas. Todo esse movimento cultural ocorrido na época de Carlos Magno ficou conhecido historicamente, então, como o Renascimento carolíngio. É uma parte importante, então, tá certo? Por quê? Porque ele deu valor a essa educação. Num primeiro momento, foi somente para as elites? Verdade, começou com as escolas palatinas. Mas nós vamos ver que ao longo da Idade Média, que vai se desenvolvendo, tá certo? Nós vamos ver que aos poucos essa parte, então, da educação voltada apenas para as elites, ela vai tomando outros rumos, tá certo? Então, mas é importante, então, falar o quê? Que através, então, dessa educação ligada, né, primeiro às escolas palatinas e, claro, a própria igreja, que também fazia aí a educação de seus monges, de seus padres, tá certo? Então, a gente vai ver o desenvolvimento da educação, perfeito? Continuemos. O Carlos Magno, então, morreu em 814. Seu filho, Luís o Piedoso, o sucedeu no trono. Luís dedicou-se mais à religião do que à vida política e administrativa do império. No império havia uma diversidade de povos existentes, o que dificultava, então, a centralização do governo. Luís teve que enfrentar os próprios filhos rebelados, disputando o poder real. Após a morte de Luís, em 840, seus filhos disputaram o trono, travando lutas. Lutaram por cerca de 3 anos, até que, em 843, seus 3 filhos assinaram, então, aí, o Tratado de Verdun. Guardo nas vossas memórias, porque esse é um tratado bem importante, tá certo? Porque é a finalização, então, ali, de certa forma, né, desse poder que foi ligado, principalmente essa figura principal do Carlos Magno, tá? Então, ó, por este tratado, o Tratado de Verdun, o Império Carolíngio ficava dividido agora em 3 partes. A parte ocidental ficou para Carlos o Calvo, tá? A parte ocidental ficou para Carlos o Calvo, a parte oriental ficou para Luís o Germânico e a parte central, que vai então do Mar do Norte ao centro da atual Itália, coube então aí a Lotário. Então nós temos aqui agora, né, mesmo essa imagem então, né, do Tratado de Verdun. Percebam então nessa parte, né, a amarela nós temos aí, tá certo? A parte do Luís o Germânico. Nós temos, então, essa parte em verde aí que vocês estão vendo, tá certo? É a parte, então, do reino de Lotário, tá? E nós temos, então, nessa parte ali, muito ligada ao salmão, tá? O reino, então, de Carlos o Calvo. Então, percebam que aquela parte do Sacro Império Romano Germânico, ligada, então, ao Império Carolíngio, fica dividido em 3 partes. Perfeito? E agora nós temos, então, né, a partir, então, desta finalização, novas ordens bárbaras adentrando, então, aí, tá certo? Novamente agora esse Sacro Império Romano Germânico. E nós temos, então, a invasão ligada aos vikings, aos magiares e sarracenos, que começam, então, a vir, né, como se fosse aí uma nova ordem bárbara, como se fosse não, como é uma nova ordem, então, entrada aí de povos bárbaros, ok? Então, no século 9 e 10, foram de novas ondas de invasões bárbaras. Os ataques provocaram o colapso da autoridade política dos reis, né? Aí nós temos, então, aí essa entrada, então, de vikings, magiares e sarracenos, dentre outros. O Ocidente adquiriu as características que iriam marcar boa parte da Idade Média, a ruralização, então, do ponto de vista econômico, a descentralização política do ponto de vista institucional. E a Igreja Católica, ligada a Roma, ficou como símbolo, então, dessa cristandade. Então, perceba que nós temos ali, né, uma nova característica que é típica da Idade Média, principalmente essa parte da ruralização. Isso é importante,
tá certo? E nós temos, então, a partir dessa ruralização, nós vamos ver, então, o aparecimento, né, do Ocidente medieval. E fique ligado, então, nessa história, tá? Então, o Império Carolíngio destacaram-se em meio aos povos bárbaros, os francos, cujo reino localizavam-se onde hoje é a França. Então, eles foram ameaçados pelos árabes, tendo sido, então, salvos aí por Carlos Martel. Lembra lá a expansão, então, né, islâmica, tá? Seu filho, Pepino o Breve, assumiu o trono do reino, originando a dinastia carolíngia. Foi sob o reinado de Carlos Magno que a dinastia atingiu o seu auge de poder, formando o Império Carolíngio, a partir da coroação de Carlos Magno pelo Papa como imperador, então, dos romanos, no Natal, né, do dia 25, então, de dezembro de 800, o poder, então, dos reis europeus passou a ser legitimado pelo Papa. E, claro, a gente tem aí, né, defendia o quê? O projeto de revitalizar a cultura romana com a criação de escolas para nobres dentro dos mosteiros, e o império de Carlos Magno se esfacelou, então, com a sua morte. Lembra lá, né? Os netos, na verdade, vão, então, aí assinar o Tratado de Verdun. Então, atingir o meu objetivo, que era trabalhar esse povo, né, essa entrada aí do reino dos francos, essa importância aí, né, dessa parte então ligada aos reinos francos, a essa parte então, né, dos reis indolentes e, claro, o grande ali governo então do Carlos Magno ligado então ao renascimento, né, carolíngio e, claro, né, que a gente tem então ali a partir então dessa finalização, a vinda de novas ordens bárbaras, vinques, magiares e sarracenos, e assim, então, eu atingi meu objetivo, e por aqui, então, a professora se despede.